Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, aos amigos e aos seguidores, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo aí, você pega esse bom para você. Eu sou a pastora Liriel Souza e eu quero deixar aqui uma resposta ao intitulado satanista Vicky Vilela. Eu já estou há alguns dias tentando gravar esse vídeo e acontece tanta coisa. Eu fico em casa, mas o vídeo trava. Chega a gente, cai a chuva, a bateria do celular acaba. Gente, isso nunca acontece. Eu fico o dia inteiro sozinha dentro de casa e não acontece. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então, eu quero deixar aqui essa resposta para o Vicky Vilela, o satanista. Esse satanista, ele está nos amaldiçoando em um vídeo em que ele pega um pedaço de pão e ele fala, come desgraça. E aí você vê lá, para não ficar muito longo aqui, você vê lá o que ele diz sobre nós, tá? E aí nos amaldiçoa, ele amaldiçoa a nossa casa, a nossa família, ele manda a gente pegar os 2 dedinhos aqui e fazer, entendeu? Então, nós estamos em uma guerra. Mas eu quero deixar para você aqui, Vicky Vanilla, um recadinho. Eu vou começar lendo a palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Está aqui a minha Bíblia, mas eu vou ler na minha tela, que fica maior, e ainda me atrapalha por causa da lente aqui. Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes infernais espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando os pés com o evangelho com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica, no Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vicky satanista, você está atribuindo a vitória do segundo turno de Lula ao seu poderio. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Olha nesses olhinhos aqui. Entendeu? Olhou bem? Pois é. Você não tem poder. Porque até Lúcifer, que era um anjo de luz, ele é um fracassado. E eu vou ler aqui alguns demônios que eu escrevi aqui. Entre os 7 mais poderosos do inferno. Eu não achei seu nome na lista. Eu poderia citar que você é algum desses aqui. Eu vou citar alguns aqui. Eu poderia te chamar de Lúcifer. No entanto, Lúcifer foi expulso do céu por tentar ser mais poderoso que Deus. Ele queria ser mais ou tão poderoso quanto Deus. E tu não és, porque tu não tens poder. Porque se tu tivesse poder, como tu dizes, tu teria já elegido o teu candidato. Meu presidente Lula, eu quebro todos os 7 caminhos, não sei o que, não sei o que. Você já teria o elegido. Tudo que acontece na terra é pela permissão de Deus. Se nós, que deveríamos estar comemorando a nossa vitória, não estamos, é porque a hora ainda não chegou. Mas vamos mais para frente. Eu poderia te dizer que tu és satânico.
Satã. Mas não, porque Satã é o chefe dos anjos rebeldes. Mas tu não és chefe de nada. Tu não és Belfegor, que é um outro demônio, porque esse demônio ele era o deus do fogo, venerado pelos moabitas, e ele é o deus da preguiça. Ele é o demônio da preguiça. Então, você também não é ele, porque você não tem fogo nas suas mãos. Eu poderia dizer que tu és o Beuzebu. No entanto, Beuzebu é o quarto demônio mais poderoso do inferno, que se curva somente para Lúcifer, para Satã e para Belfegor. Eu poderia te considerar o Leviatã. Sabe quem é o Leviatã? O deus da inveja, porque é tudo que tem no teu coração. Isso está explícito aí no teu coração. Só que não, porque Leviatã refere-se, segundo a história, a um serafim que tornou-se muito poderoso no inferno. Mas digamos que eu possa te comparar um pouquinho com ele, não por possuíres o poder que ele tem, é porque ele é o demônio da inveja. E é isso que trabalha dentro de vocês. Porque vocês não querem ver ninguém ter nada. Vocês querem colocar o povo na miséria, querem subjugar a nação brasileira, coisas que vocês não vão conseguir. E tem mais. Leviatã, ele tem a magia para convencer, para que os homens se tornem hereges, que é o que você é, um herege. Herege, herege, herege. Isso que você é. Portanto, eu te comparo em parte a ele. A Bíblia diz, aqui em Jó, capítulo 41, versículo 1 e 2, ele diz assim: você consegue pescar com um anzol leviatã ou prender a sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com um gancho? Pois é, Leviatã paraguaio, nós não temos o poder de prender a tua língua, mas as tuas palavras de maldição sobre as nossas famílias, sobre as famílias brasileiras que foram lançadas naquele vídeo, essas nós podemos bloquear. Essas serão lançadas no mar junto contigo, porque tu és a besta do mar. Nós as rebatemos porque temos o escudo à nossa frente, as armaduras de Deus que Ele nos dá para nos proteger desses dardos inflamados que vocês têm nos lançado. A tua boca só serve para amaldiçoar, mas ela vai servir para você clamar no dia do Senhor, se você não se arrepender. Amaldiçoar não é uma atitude do bem. A nossa boca ela tem que ser usada para abençoar. Mas você tem a usado para amaldiçoar. Tem usado para isso. Mas vocês não são tão do bem, são tão do bem e amaldiçoam. Mas você está amaldiçoando a si mesmo. Porque essas palavras elas vão chegar e voltar. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, assim diz a palavra de Deus. Mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Está na palavra de Deus. Você nos amaldiçoou nesse seu vídeo. Eu já havia postado ele antes. Tem dias, como eu falei aqui, que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas acontece uma coisa e outra, é chuva, é filho chegando, é marido que entra e sai, é bateria que acaba, que nunca acabou. Mas eu sei que essas forças, eu sei quais são. Então, a nossa casa, ela não será amaldiçoada pela tua boca. Você amaldiçoou a nossa casa, a nossa família. Só que aqui está o nosso escudo, a nossa fé está aqui.
nós temos a garantia de bênção do Senhor para nossa casa. Vou te contar uma historinha que você não saiba. Lá no Gênesis, quando o Senhor abençoou, quando ele formou aquele casal, ele abençoou. Ele disse: eu vos abençoo, crescei e multiplicai. Deus abençoou a Noé e seus filhos. Ele abençoou Abraão e sua descendência. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Não são, serão. Olha só, eles são e serão. Entendeu? Não é só são abençoados, eles serão abençoados. Ou seja, se está no futuro, eu sempre vou estar sendo abençoada. Então, o Senhor nos abençoou por meio de Abraão, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele abençoou Isaac, que formou uma lavoura. Em um ano, naquele mesmo ano na terra, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Tem todas as referências aqui, mas não dá para ler, senão fica muito longo. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, quando a arca esteve na casa de Obed-edom por 3 meses. O Senhor abençoou não somente a ele, mas a toda a sua família. E o Senhor e a arca do Senhor, ela está na nossa casa para nos abençoar, não somente por 3 meses, mas até que o Senhor volte. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo bênção e paz. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mas que no início, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está assim na palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 13. Versículo 3, pega a sua Bíblia aí. E ainda diz a palavra de Deus: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, e Ele tirará a doença do meio de vós. Olha só, satanista, a sua força é muito pequena para o povo de Deus. Olha só, essa aqui é a mais bonita bênção da Bíblia, são as mais lindas. Está em Deuteronômio 28, que diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Escuta aí, Satanás, que vou ler aqui para ti. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará bênçãos, que a bênção esteja sobre ti. Olha só, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra, inclusive você, verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Temor de ti, Satanás. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva
a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima. Satanista, Satanás, que você se intitula aí, só estarás por cima. A palavra de Deus nos garante, só estaremos por cima e não por cauda. Nós estaremos por cabeça e não por cauda. Nós estaremos em cima e não embaixo, se obedecermos os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje Ele nos ordena para que guardemos e cumpramos. Tudo isso aqui está em Deuteronômio 28, de 1 a 13. É só tu leres. Satanás, portanto, as tuas palavras de maldição contra nós jamais serão alcançadas. Jamais, jamais, porque o nosso Deus é quem nos guarda. Olha o que diz ainda a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 10, versículo 6. As bênçãos do Senhor coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios, que é a tua boca, abriga a violência. Já que você se declara satanista, então eu vou te chamar de filho de Beelzebul ou de Leviatã, porque já que você trabalha para Satanás, vocês estão tudo num globo só. Só que nem todos vocês reunidos não se comparam ao poder nem do anjo de Deus. Agora imagina se comparar ao poder de Deus. Vocês abrigam violência, mas os justos herdarão a terra, a casa do Senhor, habitarão na casa do Senhor. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Assim diz o Senhor. Quando o Senhor vier, essa terra será transformada e nós habitaremos nela para sempre. Para sempre, enquanto você que se diz de Satanás, que a palavra de Deus diz que o fim de Satanás é o inferno, o lago de fogo, de enxofre, então você estará e nós estaremos andando por cima da sua cabeça. E esses 2 dedos com os quais você nos amaldiçoou e disse que era para a gente enfiar, serão para a tua própria condenação. Eles mesmos te apontarão. Tu és um demônio fraco. Sabe por que tu estás declarando fortaleza? Porque estás unido a outras forças demoníacas da maldade e também as forças humanas, as próprias forças humanas. Tu sabe que não precisa de poder de Satanás para fazer o que aconteceu na nossa eleição. Basta a mão de um homem, a cabeça de um homem, o mandado de um homem, a ordem de um homem. Qualquer pessoa humana pode fazer. Posso colocar um software aqui no meu computador que vigia a minha casa. Então, eu mesmo não preciso de forças espirituais para isso, não. Mas é claro que as forças maléficas unidas, elas se tornam muito fortes, porém não maiores que as forças de Deus. Deus vai calar a tua boca quando a nossa vitória chegar. E não pensas tu que a nossa vitória é um presidente ser eleito, não. A nossa vitória é ganhar a tua alma para Cristo. É isso, sabe? A eleição, se Deus quiser, Deus faz assim, ó, com o sopro da sua boca, ele coloca o Bolsonaro lá, porque o Bolsonaro tem eleitores para isso. Nós já fizemos todos os raciocínios aqui de matemática, de tudo. Bolsonaro tem os eleitores, mas as forças humanas, unidas a vocês aí, fraquinhas, mas unidas, elas se tornam fortes. Então, a nossa vitória é tu usares essa tua força, essa tua boca para o reino de Deus. Essa nossa vitória é isso aí. Essa é a nossa vitória, tá? Que a tua alma seja resgatada do mal em que tu te encontra. Porque a pessoa que tem um ódio no coração assim para fazer isso, para amaldiçoar, para querer dizer que nós vamos comer o pão que Satanás amassou. Não, nós não moramos no inferno, quem está com ele é você. Então você que come todo dia, passa, pega, faça bom proveito, tome café da manhã, almoce e jante o pão que Satanás amassou, porque você mesmo que tem amassado. Então a gente quer te resgatar daí, apesar de tu gostares de estar aí.
mas eu te apresento um Salvador que te libertará muito breve, tá? Agora eu vou falar aqui com os meus amados irmãos, servos de Deus. Quero me direcionar a vocês, meus amados irmãos, para nós continuarmos unidos, porque ele disse aí, Satanás falou que eles estavam o tempo todo unidos, trabalhando caladinho para que acontecesse o que aconteceu. Nós também temos as nossas forças unidas. No Brasil, nós somos uma população de mais ou menos 215 milhões de pessoas. E veja bem a pesquisa que eu fiz aqui. Se fizermos uma divisão aqui apenas com duas as mais fortes religiões, meus irmãos, nós poderemos dizer o quê? Que nós somos mais de 70 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é cerca de 30% da população. Isso é quase um terço do país. Segundo um estudo divulgado aí, né? Os nossos irmãos católicos somam mais de 120 milhões, que representam mais de 50% dos brasileiros. Olha só, meus amados irmãos, se nós nos unirmos, se nós nos juntarmos, sem divisão, sem contenda, porque enquanto alguns vivem em contenda, trabalham para destruir o outro, eles se unem. E aí, nós, às vezes, a gente está um para cá, dividido para ali, outro para lá, mas se nós nos unirmos, nós nos juntarmos a esse povo católico, das religiões protestantes, nós nos unirmos com com o interesse de salvar a nossa nação, pelo bem da nossa nação, nós seremos uma força de 80% na nossa luta pela liberdade. Um número expressivo de fiéis que, unidos, poderemos sim derrotar essas forças declaradas por este satanista, apesar de serem poucas. Quimbanda, axé, que ele falou aqui, ó. Quimbanda, axé, forças luciferianas, segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, os espiritualistas, o pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, que eu não sei nem o que é isso, o pessoal da magia draconiana, aí ainda havia aqui Umbanda, Candomblé e outras forças maléficas, né? Não são maiores que Deus. Ele declara, nós nos unimos o tempo todo. Ele fala, que nós jamais poderemos vencer o tamanho e o poder de uma egrégora como a deles. Tadinho, né? Tão inocente, tão herege. Ai, Jesus, olha só. Estão se achando muito poderosos, né? Estão se achando muito unidos. Nós somamos 190 milhões de evangélicos, de protestantes, de quem professa fé no Senhor nosso Deus. Estas religiões aí deles representam apenas 2% da população e eles estão unidos, meus irmãos. Nós precisamos nos unir, porque a união faz a força. Nós somos esses 190 milhões. Eles são 25 milhões. E olha o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles estão o quê? Unidos, como ele falou. Então, não é possível que um descondenado, abortista, anticristo, anti-igreja, anti-evangélico, sabe, favorável às drogas, aos ladrões, a aborto, né, como eu já falei aí, favorável ao crime, sabe, tenha alcançado mais de 60 milhões de votos. A gente sabe que isso não é verdadeiro. A gente sabe. Claro que eu sei que entre esses evangélicos, entre esses 190 milhões de evangélicos, tem aí os crentes que votam no Lula, os católicos que votam no Lula, mas não chega a essa margem. Jamais. Isso é impossível. Bolsonaro vivia cheio de gente, cheio. Então, isso aqui precisa ser explicado. Eu espero que isso se quebre, porque nós estaremos orando.
Nós somos miseráveis pecadores, mas nós estaremos orando forte, a maioria contra esse mal, porque nós somos maioria, isso eu garanto. Essa não é uma guerrinha simples. Ela não é uma guerra entre dois homens que não se gostam. Ela é uma guerra espiritual, a guerra do bem contra o mal, e nós seremos vitoriosos, em nome de Jesus. Eu não julgo o povo não, porque eu sei que não existe esses eleitores, tantos milhões assim que aconteceram. Se houvesse, estariam comemorando uma grande vitória. Mas sabe quem comemorou? Os presídios. Eles sim comemoraram. Foram os presos que comemoraram esse resultado. Não houve traição do povo contra Bolsonaro, não. Nenhuma cidade traiu Bolsonaro. Isso aqui é algo muito obscuro. Está havendo algo obscuro que será revelado através do poder da oração. Eu venho aqui apenas como uma formiguinha apenas. Falar a nossa nação brasileira. Meu coração, ele esperava sim a nossa vitória no primeiro turno. Mas lá dentro ele guardava o entendimento de que aconteceria isso pela maldade. Pela maldade de quem está contra, pelo sistema que está por trás, de querer roubar o nosso país, tá? A gente sabe que tem todo esse sistema. Bolsonaro, a vitória era notável. Os eleitores são inúmeros. Então, eu não culpo o povo, porque o povo não tem culpa de nada. Então, eu estou aqui com essa andorinha aqui, querendo fazer verão, para nós nos unirmos em oração, para nós sermos vitoriosos no nome de Jesus. Nós sabemos que nesse país há todo esse sistema querendo roubar o povo, querendo roubar as nossas terras, querendo roubar tudo. Mas o Brasil não vai ser entregue ao comunismo. É por isso que nós não podemos confiar em um sistema. Nós vamos confiar no nosso Deus, sabe, que tem nos dado força. Desde muito antes das eleições eu venho orando, eu venho falando com Deus, eu venho pedindo a Deus. Eu estava angustiada domingo, porque eu tinha a sensação de que iria acontecer isso pela maldade dos homens. Mas nenhuma dessas forças são capazes de dominar o poder de Deus, de ser maior que Deus, de agir sem a permissão de Deus. Nós, brasileiros, somos a última barreira aqui para o comunismo. Se nós permitirmos, meus irmãos, eles entrarem no nosso Brasil, será a desgraça da nação brasileira. Vocês sabem porque a Argentina, que era uma potência na economia, ela estava entre os países mais ricos do mundo, ela se orgulhava da sua economia. Mas a Argentina deixou de ser um país rico e hoje vive na pobreza, na miséria. Por quê? Porque a crise está instaurada. E sabe, essa crise da Argentina, ela é um alerta para nós, meus irmãos brasileiros. Ela é um alerta para nós. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Hoje, os argentinos vivem essa miséria. Eles comemoraram. Os jovens foram para a rua comemorar o governante que eles tinham colocado no poder. E agora eles choram. Choram de tristeza, choram de fome, choram sem ter onde morar, porque não souberam escolher os seus governantes. Se um país que já foi uma das maiores potências da economia mundial foi atingida por esses elevados índices de pobreza, por que o nosso país estaria ileso? Mas ele pode ficar ileso. Depende de mim e de você. Querem fazer isso conosco. O futuro dos nossos filhos estão nas nossas mãos.
dependem das nossas escolhas. Esse futuro que você quer para os seus filhos, para os seus netos, se vocês querem isso, votem na esquerda. Votem. Se vocês querem ver os filhos de vocês, os netos de vocês no lixão, procurando imundício para comer, votem, continue votando errado. Continue. Se vocês quiserem um futuro de bênção, quiserem um futuro maravilhoso para os seus filhos, vocês não permitam que PT volte ao poder. A escolha dos nossos governantes é que nos livra desse mal. Saber escolher é a parte mais importante da história política de um país. No entanto, parece que muitos não leem essas notícias, não vê essas notícias, não vê o que está acontecendo lá fora com os países que se entregaram para o comunista. Não vê, só fica vendo novelinha de Globo lixo, né? Então, não sabe nada sobre esse caos instaurado nos países, né? Chegando aí, por causa de quê? Por causa da corrupção, da desvalorização da moeda, pelo roubo aí dos seus governantes. Gente, eu vi um vídeo aí com um fulano de tal aí que está 25 anos no poder, subjugou o povo, enriqueceu ilicitamente. Mas, e a amizade, ó, tá igual. Então, domingo era pra gente estar comemorando a nossa vitória presidencial. Do primeiro turno, era notável, era expressivo o número de eleitores que acompanhavam o Bolsonaro. Pessoas de todo lugar, pessoas que estão lutando a favor da pátria, da família, da liberdade, abaixo de Deus. No entanto, nós estamos vivendo esse luto nesse momento. Nós estamos vivendo. Está à vista que o resultado das eleições foi uma coisa demoníaca. Forças espirituais trabalhando nas regiões celestiais que nunca param. Então, a gente percebe claramente a popularidade do presidente Bolsonaro. A gente percebe que ele é benquisto. Onde ele vai tem multidões. E o candidato senhor Nove Dedo, que nunca nem saiu na rua para fazer comício, chegar na eleição com 60 milhões de votos. Não existe isso. Olha, o agro está com Bolsonaro, os empresários estão com Bolsonaro, os evangélicos, em sua maioria, estão com o presidente Bolsonaro. Os mais famosos artistas, cantores, celebridades diversas que têm seguidores inúmeros, líderes de alguns países, apesar de não votar, né? Mas são líderes no exterior que estão com o Bolsonaro. Então, para onde a gente vira tem Bolsonaro? Para onde foram esses votos? Como que um homem elege a maior bancada de senadores, deputados, alguns governadores? 60% aí agora é direita no Congresso Nacional. Como que esse homem não conseguiu se eleger? As forças demoníacas do mal que operam nas regiões celestiais, que trabalham na cabeça do ser humano para fazer o que ele quer, o que Satanás quer. Só que o nosso adversário não é você, são as forças espirituais. E nós vamos lutar. O interesse agora do comunismo não é apenas, vou saquear os valores financeiros do Brasil. Agora eles querem roubar o próprio país, roubar nossas terras, nosso povo, nosso direito de liberdade conquistado, direito que, por sinal, já estão sendo tolhidos. Nossa liberdade de adoração ao nosso Deus. Descumprem a Constituição na cara de pau. Só cumprem quando é em causa própria. E se o Senhor descondenado tivesse realmente, meus irmãos, obtido esses valores expressivos de votação aí, com certeza ele estaria comemorando, porque do contrário nós estaríamos pulando, manifestando, rindo, sorrindo, bebendo refrigerante, água, suco, comendo muito churrasco, um monte de coisa.
Então, ó, circula na rede social aí até um vídeo de pessoas que não puderam votar. Não puderam votar porque quando chegaram lá, outras pessoas já haviam votado em seus lugares. E aí também outra situação, para confirmar o voto no presidente Bolsonaro não ia, mas no Lula ia. Mais de 7 milhões de votos foram anulados. Mais de 20 milhões não foram votar. Ou não foram votar, ou não votaram porque já tinha outro. Outro agora chegou lá votar, estava escrito lá, falecido. É muita coisa, né? Mas nós vamos averiguar tudo isso aí. Nós, que eu digo, a justiça aí. Então, nós tínhamos tudo para terminar com o nosso presidente no primeiro turno. Mas nós sabemos muito bem o que aconteceu. Então, meus irmãos, eu poderia dizer agora para o povo, povo, vamos nos unir para votar. Não, o povo já votou, o problema não está no povo, o problema está lá na urna, né? O problema está nas urnas. O povo já fez a sua parte, o povo votou. Onde a gente passava era Bolsonaro, faixas em prédio, buzinaço, apoio nas ruas, nas casas, em todos os lugares, em cada casa era gente demais apoiando o Bolsonaro. Então isso é inexplicável, a culpa não é do povo. As forças que nós precisamos agora são as forças espirituais. As forças espirituais da maldade estão unidas, lado a lado, de todos os lados. Vocês ouviram aí o que disse o satanista? Vai lá no meu vídeo que vocês vão ver. Aí, e nós, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Enquanto nós nos dispersamos, enquanto nós nos dividimos, enquanto nós estamos em briguinhas, enquanto nós estamos dormindo, Satanás está trabalhando dia e noite muito fortemente. Alguns vídeos também mostram eles trabalhando no cemitério, nas águas, fazendo oferendas para as eleições. Sabe? Então, a união da que nós precisamos é realmente a união espiritual. Não importa o lugar onde nós estivermos, nós poderemos até estar aglomerados, juntos ali, fazendo aquela maior batalha, mas nós precisamos estar mentalmente, espiritualmente unidos, mais objetivamente, no dever da oração, com o fim de vencermos e destruirmos, de passarmos por cima desse mal. Eu quero me reportar aqui a passagem de Isaías 36. Essa mesma história também está em 2 Reis 18, versículo 19. Também está em 2 Crônicas 32, versículo 1, a partir. Esses textos, eles retratam sobre a afronta de Senaqueribe ao rei Ezequias. Não havia nenhuma possibilidade, nenhuma chance, mínima que fosse, de Ezequias vencer a Senaqueribe. Senaqueribe se estribava com seu exército. Ele mandou mensagem ao rei, perguntando ao rei, através dos seus comandantes, seu comandante, Rabisaque era o comandante do exército do Assírio. Dizei a Ezequias, assim diz o rei, o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas, Ezequias? Será no Egito, aquele bordão seco? E eu sei que ele começou a falar um monte de coisa, você pode aí ler a palavra. E ele diz assim, olha, não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada uma a sua terra, cada um a sua terra das minhas mãos, da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Que confiança! Quais são, dentre todos os deuses desse país, destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Olha que afronta, que ousadia.
palavra de Deus diz que os 3 rapazes eles ficaram quietinhos escutando. Sebiná, Eliaquim, Joá. Eles ficaram escutando ali Rabizaque, que era o comandante do exército da Síria. Eles ficaram escutando em silêncio por ordem de Ezequias. Ezequias ainda recebeu uma carta enviada por Senaqueribe. Sabe, meus irmãos, às vezes, porque aqui, olha, Rabizaque, não, Eliaquim, Sebiná e Joás, eles ficaram em silêncio ouvindo tudo que aquele comandante estava falando para eles sob ordem de Ezequias. Quantas vezes a gente não quer obedecer os nossos líderes, né? Quantos pastores, pelo amor do nosso Deus, como que você pode ser a favor de uma pauta miserável, onde mata a criança no ventre? Você já imaginou a criança tentando escapar daquele aparelho que vai destruir seus ossinhos, que vai arrebentar sua cabeça, que vai explodir o seu cérebro? Pense que se alguém pegasse o seu filho aqui para fazer isso, o que você faria? É o mesmo crime, pastor. Não compactua com isso. Pastores compactuando com essa maldição. Liberação às drogas, à prostituição. Hoje eu peguei aí umas fotos para fazer um trabalho aqui sobre essas liberações aí. Homens, um no do outro, colocando lá, coisa mais horrível do mundo, um beijando numa roda, um ao outro, criança tocando em parte íntima de adulto, uma exposição aplaudida, e as nossas crianças que não querem deixar em paz. Pastor, você é um servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Como você pode compactuar com uma pauta de governo em que vem trazer todo esse tipo de porcaria para o seu país? Você não está pensando nos seus filhos, não está pensando nos seus netos, nos seus bisnetos, porque logo, logo você vai morrer, eu e você vamos morrer. Mas os nossos filhos usufruirão do que ficar. E se ficar coisa ruim, é isso que eles vão comer. Se ficar lixo, é isso que eles vão comer. Se ficar cachorro para eles comerem, é isso que eles vão comer. Se ficar osga, lesma, tudo isso é o que eles vão comer. Não compactue com isso, pastor. Quando Senaqueribe enviou a carta, ele disse assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Amados, o rei da Síria, ele havia passado como um rolo compressor em cima de todas as cidades por onde ele passou. Por onde ele passou, o povo tinha medo do exército da Síria, porque ele era um exército muito terrível. Ele pegava as pessoas, colocava de cabeça para baixo, cortava a língua, cortava os membros, degolava, fazia as maiores barbáries. E aí, Senaqueribe, ele diz assim, vamos ver aqui, ele diz que os deuses das outras nações não fez nada, não impediu dele fazer isso. Como rolo compressor, eles passaram por cima dessas nações. E agora ele desafiava Jerusalém. Só que Senaqueribe não percebeu um único detalhe. Talvez ele não entendesse muito de português, né? Os deuses das nações por onde ele passou com rolo compressor era o Deus com D minúsculo, de deuses. Nós não temos deuses, nós temos Deus com D maiúsculo. E bastou um único anjo do Senhor, quando Ezequias clamou, veio um único anjo do Senhor para destruir 185 mil soldados assírios de uma única vez. Eu amo essa palavra, sou apaixonada por ela. Já preguei ela um monte de vezes. Aí, só que nesses 3 textos aí bíblicos que eu citei, existe algo muito importante que Deus falou para Ezequias. Deus falou para Ezequias que ele não precisava lutar. Que ele não precisava, porque ele ia mandar um anjo e ia trazer Senaqueribe pelo anzol.
Mas só que aconteceu. Olha, veja bem o que diz a palavra aqui. Depois destas palavras de verdade, depois destas coisas de verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava envolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes para que tapassem as fontes de água que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Meu Deus, irmãos, eu estou meio que me ficando adormecida. Eu não como desde ontem, que eu estou começando aqui no meu trabalho de jejum. E aí eu estou sentindo a minha vista querer escurecer aqui. Então, se eu cair aqui, chama alguém. Bom, aqui. Ajudaram, taparam as fontes fora da cidade. O que diz? Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam água, tantas águas? Queridos, a água ela é um elemento fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, porque a água ela é nutrição para o nosso corpo, para o nosso intestino. É a água que nos ajuda a digerir os alimentos também, a limpar o nosso intestino, na verdade. Então, a água, ela é que mata a nossa sede. Então, se aqueles soldados que vinham pelo deserto encontrassem água, eles iriam se restabelecer. Mas o que Ezequias fez? O Senhor não disse que não era para Ezequias lutar? Mas olha o que ele fez. Ele mandou tapar as fontes de água que saía pelo meio da cidade, por fora da cidade. Ele fechou, ele desviou essa fonte para dentro da cidade, para que os inimigos não tivessem água. Então, queridos, eles achavam que eles iam chegar ali e iriam tomar muita água e restabelecer e dar água para os animais. Não. Como diz lá no meu Pará, se alagaram na terra, porque a água não tinha. E ele diz assim a palavra: e ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Mas espera aí, o que é isso? Fez armas e escudos em abundância para quê? Se Deus falou que ele não iria lutar. Sabe o que mais ele fez? Pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Veja bem, o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. Vejam bem, é para nos ajudar. Isso significa que nós temos que fazer a nossa parte. E para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Veja bem que que Ezequias falou aqui que o Senhor nos ajudaria. O Senhor os ajudaria, ou seja, ele entendeu que ele estava pronto para a guerra se houvesse necessidade, mas que o Senhor os ajudaria. Eles não iriam lutar sozinhos. Mas a surpresa era justamente essa: Deus lutar por eles, porque eles não precisariam lutar. E ainda tem Isaías 37, versículo 14, que diz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, levou-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: olha que oração maravilhosa, meus irmãos, olha que oração maravilhosa. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de
todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus, tu fizeste a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram fogo aos deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. Olha só, meus amados irmãos, o vídeo já está com quase uma hora aqui. Vou tentar encerrar aqui. Para que todos saibam que tu és o Senhor. Ezequias buscou no Senhor a vitória para o seu povo. Como foi que ele buscou? Exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Nessa oração que Ezequias faz, maravilhosa, ele engrandece o nome do Senhor. Aí o que aconteceu? Senaqueribe partiu da Assíria de volta, o rei da Síria partiu de volta e foi habitar em Nínive. Que exército terrível que eles eram. Se você ler essa história de Nínive, é a coisa mais horrível. E sucedeu que, enquanto adorava na casa de Niroque, seu Deus, Adrameleque e seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra da Armênia. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Que óculos fica ruim no reflexo. Reinou em seu lugar. Foi isso que aconteceu, meu amado. Amados, eu não sou ninguém. Mas quando nós nos posicionamos diante de Deus, Deus olha para nós. Nós temos grandes líderes evangélicos em todo o Brasil. Líderes que podem convocar pessoas para um clamor ininterrupto até o dia das eleições. Temos a nossa igreja mãe no Pará, que é o berço do evangelho, que pode fazer um grande clamor lá. Temos as nossas igrejas aqui em Anápolis, grandes igrejas, que são consideradas como templos enormes, e são realmente. Então nós temos a nossa cidade, que ela é também considerada uma cidade cristã. Temos diversas igrejas espalhadas pela cidade de Anápolis. E outras forças também que não são evangélicos, mas que se unem a nós, aos votos, aos ideais. Queridos, nós precisamos lutar contra essas forças infernais. Nós precisamos mapear mentalmente, em oração, todo o território brasileiro nesses últimos dias desse segundo turno, antes desse segundo turno, para quebrar essas forças maléficas. Principalmente, queridos, nós buscarmos os lugares em que, segundo o TSE, Bolsonaro foi derrotado e Lula foi vitorioso. Onde mais os votos foram concentrados, nós vamos fazer um papel. Eu ontem salvei tudo isso aqui. Vou postar um videozinho aí no Instagram também, mostrando as regiões. As regiões que nós precisamos orar em cima delas. A região norte e nordeste, que foram as mais fortes. Nós precisamos pegar essas regiões, colocar debaixo dos nossos joelhos e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Clamar, 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 clamar. Orar ao Senhor, fazer nosso devocional de manhã e orar ao Senhor para que a nossa nação não seja entregue nas mãos de salteadores. Queridos, nós precisamos despertar. Nós precisamos estar unidos.
Ore pela região Nordeste e pela região Norte, que é o meu Pará. Vamos intensificar um clamor por estes lugares, porque eles estão precisando ter as suas mentes livres desse mal que enraizou no coração deles, se de fato esses números forem reais. Nós precisamos vencer. Nós precisamos arrancar das mãos de forças maléficas o nosso país de uma vez por todas. Eu não creio que o Senhor que permitiu que essa bancada, que essa grande bancada conseguisse se eleger sem que pudesse eleger o seu presidente, porque seria como nada. Então, meus irmãos, intensifique as vossas orações. Eu tenho as cidades, eu vou postar no meu Facebook, eu vou postar no meu Instagram, eu vou postar no meu Twitter, eu vou postar onde mais for necessário para que nós nos livremos dessa carniça que destrói o nosso Brasil, que humilha nosso povo. Um homem que chama os pobres de papel higiênico, que só serve para voto, que depois joga fora. Só serve para limpar e depois jogar fora. Ou seja, quando ele fala que ele só serve para votar e depois jogar fora, é a mesma coisa. Então, queridos, eu peço em nome de Jesus, pastores, cristãos, não vote nessas pautas das quais tem liberação de droga, liberação de sexo infantil, liberação de presos condenados, liberação de roubo à vontade. Já pensou você estar andando na rua com seu celular, às vezes tem gente que dá 5, 4, 5 mil no celular, aí vem o ladrão e leva e você, não, ele só roubou o celular para comprar uma comida. Irmãos, eu estava lá em Belém, o cara chegou na nossa mesa com um revólver, levou, queria levar o celular da minha filha, que inclusive tinha sido bem caro, tinha sido esse preço, tinha comprado como aniversário de 15 anos dela, porque ela não pôde fazer festa. Aí o cara pediu. Quando ele viu que era um iPhone, eu disse, é um iPhone. Ele pegou, deixou. Olhou e viu que era um iPhone e deixou. Aí pegou o celular da minha sobrinha. Pediu o meu iPhone estava na minha cintura. Eu disse que eu não tinha. Eu estava com um telefonezinho desse tamanho em cima da mesa. E aí ele pegou a bolsa da minha sobrinha. Ela pegou, tirou o celular e deu para ele. Eu tive que pagar R$1.000 e poucos, porque eu havia insistido muito pra ela ir comigo na pizzaria. Então, aí essas pessoas, elas não podem ser punidas porque elas estão roubando para comer. Pensemos bem, irmãos, porque mais tarde nós não poderemos fazer nada além de fugir do país e se tiver países que nos aceitem. Muitos venezuelanos estão fugindo para cá, para o Brasil. O Brasil tem recebido muitos. Então pensemos, analisemos as pautas. Vote em alguém que... tem mais. A destituição da família. Tá? A destituição da família. Não querem mais colocar sexo feminino ou masculino. Querem colocar... como é que chama? Filho. Meu filho e minha filha. Não é homem nem mulher. Então, queridos, essas pessoas, elas têm os ideais delas, elas querem impor na cabeça da gente isso. Não precisa isso. Basta a gente ficar com os ideais deles e conquistar os direitos deles, que ninguém vai ir para cima deles. Basta isso. A gente não odeia ninguém. A gente só quer os nossos direitos, os nossos princípios resguardados. Então, pastores, vote em quem tem família, pátria. Quem tem Deus, família, pátria, liberdade. Não queiram ser tolhidos da sua liberdade. Não queiram saber o que é não ter liberdade de ir bem ali. Não queiram oferecer as vossas casas para quem nunca construiu nada na vida. Amém, queridos? Depois eu vou estar fazendo uma oração, pedindo para Deus abrir a mente dessas pessoas, pedindo para Deus libertar, se é que é, essas pessoas, desse mal que carrega o nosso país há muito tempo. Chegou a hora da liberdade. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.